Olá pessoal, muito bom dia a todos, bem-vindos ao 24º dia de reflexão sobre o livro Uma Vida com Propósito. E esse é o propósito que a gente colocou para fazer durante essa quaresma. E a palavra de hoje, né, na verdade a reflexão de hoje é sobre a palavra, sobre a verdade de Deus. E, acima de tudo, dizendo que a Bíblia, né, é o maior manual para que a gente possa estudar, né, para que a gente possa ter acesso à verdade de Deus, a tantos ensinamentos, né, a Bíblia que é o manual mais completo de como viver uma vida semelhante à vida de Jesus. E ela fala, né, da necessidade da gente realmente tomar isso como prática, né, do nosso dia de estudo, seja ele com a ajuda de alguém, seja ele individualmente, mas que é necessário levar a sério, né? Muito poucas são as pessoas que realmente já fizeram a leitura desse livro de capa a capa, como diz no livro, e poucos também, né, por mais repetido que seja algum versículo, algumas passagens, né, às vezes a pessoa ainda não teve condições de trazer para a realidade a aplicabilidade, né, desses ensinamentos que são capazes de realmente mudar a nossa vida e serem funcionais, assim, em todas as circunstâncias que a gente ainda pode vir a enfrentar, né? É somente a partir do estudo da Bíblia que se gera, né, essa sabedoria e, inclusive, intimidade com Deus. E o autor diz que é bem importante a gente fazer a leitura e ter um caderninho de anotação onde você coloca as suas maiores reflexões, né, e transforma isso em atitudes práticas de como você pode medir, né, essa tua transformação, como que você vem se tornando mais semelhante de Jesus a partir daquilo que você aprende na Bíblia. Aliás, não adianta a gente ser muito estudioso da Bíblia e não trazer para a realidade, para nosso dia a dia, para nossa prática, né, o que é ensinado nela, né? Então, não basta ser um estudioso da Bíblia, né? A gente precisa aplicar ela de verdade. E, inclusive, utilizava, né, o exemplo da parábola do semeador, dizendo assim, qual é o tipo de terra que a gente tem sido para palavra, né? A gente tem sido terra fértil para isso? Ou o nosso solo tem sido pedregoso ou muito superficial, né? E ele coloca isso como assim, uma mente que às vezes está muito fechada, né, para aprender aquilo que a Bíblia nos ensina, para colocar em obediência, né, aquilo que a Bíblia nos pede, ou ou a gente tá fechado, ou a gente tá distraído, né? Lê a palavra, mas ela entra num ouvido e sai pelo outro. Então, fazendo a alusão de que a gente precisa ser terra fértil para aquilo que a palavra nos apresenta, né? Então, não só receber, né, com terra fofinha, adubada, regar e multiplicar, né, os frutos dessa leitura que deve ser diária. Então, a reflexão do dia de hoje nos convida, né, a estudar a Bíblia com muito mais convicção e, inclusive, né, fala e dá dicas sobre quais são os recursos que a gente pode utilizar para realmente ter um estudo bom, né, da Bíblia, um estudo proveitoso. E fala, né, conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Não existe verdade maior do que essa que foi colocada, né, coletada, colecionada, né, e emoldurada como a Bíblia é feita. Então, a gente realmente tem um recurso que não sabe ou explora muito pouco. E a partir desse convite, né, eu até estava fazendo uma reflexão, né, sobre a minha prática e, por exemplo, né, esses dias que
eu tenho me colocado como propósito fazer a leitura desse livro, em uma certa medida eu acabei, apesar de conterem, né, sempre alguns trechos bíblicos nesse livro, eu acabei substituindo, né, a leitura da Bíblia, e não são todos os dias que eu tenho lido algum pedacinho. Então, veja como, às vezes, uma atitude bem simples, né, já tem o poder, digamos assim, de nos fazer distrair, né, de você não levar com seriedade a leitura do livro mais importante, né. Então, como conciliar essas duas atividades, né? Porque a leitura da Bíblia é essencial, independente de qualquer outro propósito que você venha a colocar na sua vida, esse precisa ser prioritário. Hoje, apesar de tudo, eu sou bem, assim, agradecida pelas oportunidades, né, de há um tempo atrás, me colocar a fazer a leitura da Bíblia, porque com certeza era uma ação bem distante, assim, do meu dia a dia. Era uma ação muito mais relacionada com a minha ida à missa, por exemplo, né, que era onde eu tinha acesso a isso, ao próprio sermão do padre. Mas hoje eu fico feliz de olhar a minha Bíblia e perceber, né, quantos grifos, quantas anotações, quantas datas que eu já coloquei aqui no meio, né? Algumas leituras que, inclusive, eu acabo colocando, né, a data e depois faço uma releitura. Tem grifos diferentes em mesmas partes da Bíblia, então isso já mudou bastante a minha vida, mas apesar disso, ainda preciso fazer isso com mais afinco, mais seriedade, mais rotina, né? E esse é o convite, né, para o dia de hoje, que é onde a gente vai ter acesso à palavra de Deus, né? Se foi a palavra de Deus que Deus deu vida, né, deu início a todas as coisas, veja quão poderoso, né, isso pode ser na nossa vida, à medida que a gente repete, né, e faz aquilo que a Bíblia diz. Isso também nos dá o poder de criar a nossa própria realidade, né, de modificar o nosso mindset, e é a isso que se propõe esses nossos 40 dias de reflexão. Então, façam tudo muito bom proveito, né, e iniciem essa prática aí na sua casa, ou leve ela com mais seriedade, mais profundidade. Fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã.